Agora, Talibã. Essa história que está acontecendo lá nesse momento, os direitos das mulheres sendo ameaçados, obviamente, porque o passado mostra que a situação já foi bem complicada e os avanços que aquela terra em algum momento teve. O que você imagina que vai ser daqui a 2, 3 anos com o Talibã comandando o Afeganistão? Mudamos de água para o vinho aqui. Cara, só um pouquinho. Bela pergunta, vai. Bela pergunta. Não pode ser tua, só pode ter sido de algum... Não veio daqui, ó. A tela tá preta, veja. Cara, é uma coisa, agora falando sério, muito... vou falar uma coisa que parece quase tão pretensiosa quanto o Pondé, e arrogante e prepotente quanto o Pondé. Você quer um charuto para falar isso? Mas não é. É o seguinte, cara, eu leio muito, né? Sem piada, leio muito. É da minha natureza. Eu comecei a ler com 6, 7 anos de idade e nunca mais parei. É quase um addict, né? E eu tenho, assim, um lance de esponja, assim, informação, né? Então tem um lado, cara, que é quase uma desgraça, tô te falando. Porque, por exemplo, tu fala Talibã, eu sei, sem piada, eu sei muito da história do Afeganistão, muito. Que é uma história turbulenta desde sempre. É um país que nunca foi conquistado, um povo que nunca foi vencido. Qual é o maior conquistador da história, Matheus, seu ignorante? Thiago Lacerda. Que homem, né? Puta, aquilo que é homem, não é o que eu tenho lá em casa. Aquilo ali é um conquistador. Foi lá em casa até faz pouco. Sem piada. Esse todo mundo sabe, porque é indiscutível. É o Alexandre o Grande. Né? O Alexandre o Grande, com 25 anos de idade, tinha conquistado todo o mundo conhecido. Ele só não avançou mais porque o mundo acabou. Né? E o único lugar que ele não conquistou foi o Afeganistão. Daí ele casou numa cidade chamada Basra, com a Roxane, que era uma mulher. Ele era gaysaço, né? Ele casou só por um acordo, porque ele não conseguiu conquistar o Afeganistão, né? O Talibã, se você quiser estudar um pouco mais do Talibã, tu tem que estudar as chamadas guerras anglo-afegãs. A Inglaterra e o Afeganistão travaram 3 guerras horrorosas e a Inglaterra não conseguiu ganhar nenhuma no auge do Império Britânico na Índia. Talvez tu tenha visto um filme, espero que tu tenha visto, e você, falando sério, você está ouvindo esse podcast, está perdendo teu tempo, tá legal. Veja o filme The Man That Would Be King, O Homem que Queria Ser Rei, tu viu? Com Sean Connery e com o Homem que Queria Ser Rei, do John Huston. Eu sei que filme é esse. Cara, é um filme incrível. Apesar de achar que o Sean Connery não encaixava muito no papel. Não, até que encaixou. É que o outro cara é o... Me deu um branco agora, que é muito melhor que ele. Eu sei que filme você está falando. Fala sobre esses conflitos lá no meio do deserto, essa história toda, a dificuldade do relevo, essas coisas. Exato. Os caras que são 2 soldados britânicos desertores que ouvem o relato de um cara que voltou de um reino escondido nas montanhas do Afeganistão, que existia, Cazaquistão, uma merda dessa. Tá. E aí chegam lá e viram reis. Entendeu? Só que depois, obviamente, são decapitados. É uma história do Rudyard Kipling, aquele que escreveu Mowgli, que escreveu, sabe, aquele escritor que escreveu Mowgli, né? Que era um escritor inglês que morou na Índia, acho que até nasceu na Índia, que veio pro Brasil, inclusive. E aí, então, desde esse filme que eu vi, com, sei lá, 15 anos de idade, eu sou pirado no Afeganistão e do tal. E aí, o Talibã, ele foi criado pela CIA, tu deve saber, né? Em 1984, teve a invasão russa do Afeganistão, em 1990, e a CIA assinou a tal Operação Ciclone. Aliás, quem assinou foi o Jimmy Carter, o presidente que tinha fumado maconha e que gostava do Bob Dylan, né? Era tipo um Peninha. Tipo um Peninha. E tipo o Obama, né? Que ama o Dylan e etc, né? Fumou e tragou. E aí, e não o Ronald Reagan, aquele canalha, aquela coisa imunda, repugnante, desprezível, ainda bem que morreu. Uma morte bem ruim, porque é o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem. Coração bom. Na facada. Na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Vou contar uma boa que envolve o time dele. Quando o time dele passou a maior vexame da história da humanidade, que perdeu lá pro Mazembe, eu festejei 10 dias. E festejo o Mazembe Day até hoje. 10 dias ininterruptos. E aí minha filha olhou para mim e disse: pai, como pode caber tanto ódio num coraçãozinho tão pequeno quanto o seu? É porque o ódio dá para zipar.
O amor se expande, mas o ódio ele se retrai, entendeu? Então eu tenho muito ódio aqui dentro. Tá. Tenho mesmo, tenho de verdade. Eu não tenho ódio na real quando eu entro numa vibe espiritual, não tenho. Perdoo até, talvez até esse aí, né? Mas nesse plano terreno aqui, da política, da literatura, eu tenho e desejo e... Por exemplo, morreu o Charlie Watts hoje. Por que não morreu o Sérgio Reis? Eu preferia que morresse o Sérgio Reis. Concordo. O que o Sérgio Reis significou para a história do mundo, para a história do mundo? Nada, é uma excrescência, é um patético, com um chapelão horroroso, com uma música horrível. Sertanejo é uma das coisas mais desprezíveis, nojentas que existe.